Nosso trabalho consiste em BitTorrent, que usa peer-to-peer para compartilhamento de arquivos. É composto por Stephanie, Rafael e Luiz. Então, eu vou introduzir um pouco sobre a linguagem. A linguagem que a gente utilizou para fazer esse projeto foi o Golang. Foi uma linguagem criada em 2007 por engenheiros da Google, Robert Reisner, Rob Pike e Ken Thompson. E o Golang ele tinha como objetivo o desenvolvimento de sistemas eficientes e fáceis de manter. Foi um pouco das premissas, usuários e domínios. As premissas do Golang é que elas não dependem de bibliotecas externas. Então, dentro do seu próprio Google Mod, já tem todos os módulos que você precisa sem precisar realizar nenhum requirement para pegar alguma biblioteca. Os usuários são os estudantes e desenvolvedores que estão testando e testando o compartilhamento de arquivos. E o domínio é rede peer-to-peer, estilo um BitTorrent mesmo. Aqui eu vou falar um pouco sobre a comparação da linguagem C com Go. Então, se a gente fosse realizar o mesmo projeto de peer-to-peer em C, a gente ia precisar de várias bibliotecas externas, como a libhub e a pthreads. A gente vai ter que gerenciar a memória manualmente e lidar com a conexão usando sockets, POS, IX na mão. E usando o Go, a gente já tem todas essas bibliotecas já internas já dentro do projeto, dentro da própria linguagem. Então a gente não vai precisar exportar e o projeto inteiro roda sem nenhuma dependência externa. A arquitetura do nosso projeto está utilizando o protocolo, que funciona como uma comunicação, o tracker, que vai ser ali aquele mecanismo centralizado onde vai localizar os peers. O web seria a nossa interface, os peers vão interligar os arquivos entre eles, e o CMD, todo o tracker do peer, vai ser a parte que podemos controlar eles diretamente pelo backend. Então, sobre o paralelismo, para otimizar a transferência, dividimos os arquivos em vários pedaços chamados chunks. A distribuição desses chunks entre os peers disponíveis é feita de forma equilibrada através do algoritmo round robin, utilizando a lógica do índice do chunk pelo número de peers disponível. A implementação técnica utiliza o que o Go tem de melhor, disparando o algo-routine para cada chunk. Para garantir que o sistema não saia de controle, utilizamos uma espécie de semáforo, que limita o número máximo de works simultâneos, conforme definido pelo usuário no comando de download. Para o monitoramento, utilizamos o pacote Atomic, com a função Atomic Edge, para contar com precisão os chunks concluídos entre diferentes threads. O ponto fundamental é a eficiência na escrita. Cada Go-routine utiliza a função WriteAt para gravar seu chunk diretamente na posição correta do arquivo final. Como esse intervalo de bytes não se sobrepõe, conseguimos realizar a escrita paralela sem necessidade de travar as locks, o que aumenta drasticamente a velocidade. Ao final de cada download, a função download_chunk_to_file nos reporta qual peer serviu cada parte, permitindo que o sistema calcule a velocidade real em megabytes por segundo e apresente o resultado de desempenho por peer. Na parte de construtores, o Go ele trabalha diferente das linguagens orientadas a objetos, porque ele não tem classe e sim structs, que agrupam dados relacionados em uma única estrutura. No nosso projeto, a gente usou como exemplos de structs o peer, o remote peer, entre outros, que reúne tudo que um peer precisa, que é o host, a porta, a lista de arquivos compartilhados e a conexão de rede. Em relação à comparação com C, em C não existe as Go routines nem os channels. Logo, seria necessário usar uma biblioteca de pthreads com threads muito mais pesadas e a comunicação seria que ter feita com variáveis globais, protegidas por um mutex manual, diferente do Go, que a gente está usando o pacote mutex e o white group nativos. Em relação à legitimidade, o Go ele foi projetado para que o código seja fácil de ler e manter. Por isso não existem arquivos de cabeçalho separados, como no C, não há aritmética de ponteiro, no código de negócio. E o garbage collector, que é um dos pontos principais do Go, ele elimina as chamadas de malloc e free que poluem o código. Mostrando um pouco da comparação da legitimidade em Go e C, aqui a gente tem a função que ela abre uma conexão de TCP com outro peer, e em Go ela foi implementada apenas em uma linha, que ela já dá um return de um erro que retorna um erro descritivo. Já em C foram necessárias 14 linhas e ela retorna apenas um -1. Sobre confiabilidade, quando trabalhamos com múltiplas tarefas acontecendo ao mesmo tempo, o maior risco é a corrupção de dados. Para evitar isso, utilizamos o mutex do pacote SiteMutex, que funciona como um cadeado de segurança. Ele garante que mesmo com várias Go routines rodando, apenas uma consiga acessar ou alterar informações críticas por vez, como nossa lista de arquivos compartilhados ou histórico do chat. Isso impede que duas Go routines tentem modificar o mesmo dado simultaneamente, evitando erros fatais ou comportamentos inesperados. Além disso, nosso projeto é resiliente. Um pi falhar ou desconectar durante um download, o sistema possui um mecanismo de fallback, tentando automaticamente baixar aquele pedaço de outro peer da lista.
E para manter a rede sempre atualizada, implementamos um desregistro automático, onde o peer avisa ao tracker assim que é encerrado, garantindo com que ninguém tente baixar um arquivo de alguém que já ficou offline. Em comparação, em comparação ao C, sem proteção contra race conditions nativamente. Um erro de sincronização causa seg fault, ou corrupção silenciosa de dados. O compilador tem a flag race. Ao C, que não tem proteção contra race conditions nativamente, um erro de sincronização causa seg fault, ou corrupção silenciosa de dados. Já o compilador tem um flag race, que detecta race conditions em tempo de execução. O CycleMutec é idiomático e seguro. Para finalizar, vamos falar sobre custo e eficiência do sistema, que são pontos fundamentais da nossa escolha técnica. O projeto foi construído com zero dependências externas, utilizando exclusivamente a biblioteca padrão Go. Isso significa que não há custo de manutenção com bibliotecas de terceiros, nem riscos de segurança por pacotes conhecidos. Além disso, a compilação gera um binário que já contém tudo o que é necessário para rodar, sem precisar instalar runtime em ambientes pesados no computador do usuário. Em termos de recursos de hardware, o sistema tem baixíssimo uso de memória. Isso acontece porque processamos os arquivos em pequenos pedaços de 256 MB, são lidos e enviados rapidamente, descartados da memória. O resultado é um programa extremamente leve, rápido, que pode ser executado praticamente em qualquer máquina sem custo adicional de infraestrutura. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês como ficou a questão da nossa interface, como é que está funcionando o nosso sistema peer-to-peer. Aqui de início, eu já rodei já alguns peers, mas de primeiro passo, a gente tem que rodar o tracker. Então, aqui a gente vai ver que ele executa na porta 5000. E aqui as conexões de peers que eu já gerei. Então, eu vou gerar um peer aqui, para ver como dar de exemplo. Então, aqui eu vou executar ele sempre na porta que está vazia. E aqui eu iniciei ele. Se a gente vir aqui no terminal do tracker, a gente vê que ele foi registrado. E mostrando aqui a parte da nossa interface, é que nós conseguimos ver todos os peers que estão online. E eu já coloquei alguns arquivos, testes deles também, pra gente dar uma olhada, pra dar uma adiantada. Então a gente consegue ver o peer ID, o endereço e o arquivo que ele tem. É uma coisa muito interessante. Também que está implementada é a questão do chat. Então a gente consegue ter uma comunicação entre os peers por mensagem. Então se eu chegar aqui no peer 6002, colocar o endereço dele, que é o host da porta, ele põe uma mensagem, tipo, olá, enviar. E vim aqui na interface do 6002, a gente não atualizada, e a gente vê que chegou a mensagem lá do peer 6001. E agora eu vou mostrar aqui de foco principal, que é a questão do compartilhamento de arquivos. Então, eu vou mostrar aqui que a gente consegue buscar os arquivos que a gente quer. Então, a gente está querendo esse arquivo teste aqui, que a gente buscar. Ele mostra quais peers tem disponível, e nisso a gente pode baixar. Mas primeiro eu vou adicionar, também podemos adicionar o arquivo do próprio peer. Então, eu vou adicionar esse arquivo aqui, compartilhar. E a gente tem uma mensagem de sucesso e que o arquivo teste foi compartilhado. Importante mostrar que tudo isso, se a gente ver, o tracker está registrando pra gente o que está acontecendo. Então, voltando por aqui, temos todos esses arquivos, e aqui no 6001 eu vou baixar esse arquivo. É importante ressaltar que está acontecendo a questão do paralelismo. Então, como é que funciona o nosso questão de download? O nosso código ele vai quebrar o download inteiro em vários chunks e vai dividir entre os peers. E o download desse arquivo vai acontecer em paralelo com cada peer que está disponibilizando esses chunks. Então, novamente aqui, eu vou buscar esse arquivo. Eu vou ver que tem 4 peers disponibilizando ele. Então, vai ser os chunks vão ser repartidos entre esses 4 peers. Aqui você pode escolher a pasta de destino, mas eu vou deixar na padrão normal do próprio repositório. E aqui em baixar. E quando a gente vem dentro do terminal do peer, a gente consegue ver o download acontecendo. É um arquivo grandezinho, é um arquivo de 5 GB, ele vai demorar um pouco mesmo. Mas aqui a gente vê que foi dividido em 20.000 chunks. E esses 20.000 chunks foi dividido entre os 4 peers. Aqui deu pra ver quantos chunks ele pegou de cada peer. Mostrou que o download foi concluído e a velocidade do download. A fim de mostrar que o sistema também ele é tolerante a falhas, quando o peer ele cai no meio do download, os chunks que estavam destinados a eles automaticamente são redirecionados para um dos peers que está online. Isso funciona porque para cada chunk o algoritmo monta uma lista de candidatos e o peer titular é escolhido pelo round robin e na sequência todos os outros peers possuem o arquivo. Então, quando a gente força um peer a cair, o próximo peer nessa lista assume aqueles chunks que foram destinados para aquele peer que caiu. Assim, o download e o compartilhamento continua de forma gradual, sem atrapalhar e sem aquele peer que caiu. Como a gente está vendo aí no exemplo. Se vocês notarem, tem um fallback aí que ele mostra o peer que caiu. O peer 6005 parou de responder.
e mostra a quantidade de chunks que estão sendo redirecionados para outro peer, que no caso vai ser o peer 6002. Então, o peer 6002, além de ter os chunks que já foram destinados a eles, agora vai pegar os chunks que eram destinados ao peer que acabou caindo.